O tema da palavra de hoje é descanso garantido. Quantos aqui precisam de descanso? Quantos estão cansados, fadigados, sobrecarregados? Não é? Estamos aí no meio do ano, próximos das férias, e que perspectiva alguns têm? Eu não tenho muita perspectiva. Diferente de todos os outros anos, a perspectiva é que acabe junho, entre julho e logo vem agosto. Esta é a perspectiva que temos, porque tudo mudou. Então hoje, quando você conversa com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a primeira coisa que as pessoas dizem é: estou muito cansado. Então é para você esta palavra, você que está cansado e sobrecarregado. E você que não está cansado, só está aliviado também. Porque alívio é diferente de descanso. Nós vamos aprender sobre isso nesta noite. Todos nós estamos numa escola chamada Escola da Vida, onde todos os dias temos que aprender alguma lição. Você acorda e dorme. E durante este período você tem que aprender algumas lições. E o mestre nos quer conduzir para um nível mais profundo de relacionamento, onde a teoria do que é a fé dará lugar à prática da verdadeira fé. É isso que eu tenho percebido que o Senhor tem feito conosco. Não apenas nós da Renovação em Cristo, não apenas nós que moramos em Sorocaba, mas diante de toda a humanidade. Hoje nós temos muito mais que viver a fé do que falar o que é a fé. Estamos sendo hoje convidados a mudar de nível, a ser promovidos nesta escola da vida. Os conceitos que nós tínhamos do que é viver bem, eles foram completamente mudados. Os conceitos que nós tínhamos do que era estar feliz, mudou também. Os conceitos que nós tínhamos do que era uma grande festa, também mudou. Tudo vem passando por um processo de grande mudança e temos que aprender. E como os alunos na escola, quando nós temos dificuldade em alguma matéria, quando você gostava de matemática e tirava boas notas, provavelmente você não gostava muito de língua portuguesa, ou de biologia ou de história. Então, como os alunos na escola, quando se tem dificuldade em alguma disciplina ou em alguma matéria, quando se tem uma dificuldade em algum assunto, logo eu não me dedico muito a ele. Eu procuro burlar, eu procuro colar na prova, eu procuro me distanciar daquilo, porque aquilo me traz desconforto. Todos os dias somos levados para a escola da vida para aprender coisas fáceis, mas também somos desafiados a aprender coisas difíceis. Somos desafiados a ter domínio sobre alguns assuntos e somos levados a outros assuntos que nem temos domínio. O que o Senhor deseja é que você e eu venhamos a ser promovidos, venhamos mudar de nível. E nenhum aluno muda de nível, nenhum aluno é promovido se ele não adquire uma experiência maior e um aprendizado maior. Você nunca verá um aluno que tenha domínio da educação infantil apenas, das cores, das formas geométricas, das vogais. Você jamais o verá em cima de um palanque falando sobre política, economia ou história. Por quê? Porque ele ainda não chegou naquele nível de conhecimento. Talvez na sua vida, algumas áreas você já tenha sido promovido. Talvez você seja até mesmo condecorado em algumas aulas, em algumas disciplinas da sua vida, em algumas áreas. Mas em outras você se encontra num processo de recuperação. Você precisa aprender algo que não aprendeu. Você precisa se abrir para algo que até agora você teve dificuldades. E é sobre isso que nós vamos estar conversando hoje. O Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, quer te promover a um relacionamento mais profundo com Ele. E Ele quer que a tua confiança nele se torne maior. E isso tudo através da palavra de Deus. Ela é o nosso manual. Ela é a nossa enciclopédia. Ela é o nosso livro da vida. E é o livro que nos ensina em todas as áreas como devemos andar, agir, proceder, falar, como nós devemos conduzir a nossa vida e como nós devemos fazer as nossas escolhas. Coloque para mim em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Diz assim: venham a mim
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos deixa aqui um lindo ensinamento. Talvez alguns fiquem no primeiro nível e outros hoje queiram avançar para o segundo nível. Uns talvez digam, o alívio me basta, e outros digam, o alívio já não me basta mais, eu preciso aprender a descansar. Então nós vamos aprender. Logo no comecinho, quando Jesus relata, quando Jesus está ensinando, em Mateus 11:25, ele diz assim, olha, aquilo que nós vamos ensinar, não foi ensinado para muitos. Alguns que se achavam sábios e entendidos não vão conseguir ser aprovados. Mas aqueles que são pequeninos, aqueles que são humildes e ensináveis, estes vão aprender esta lição. Quando eu leio esta palavra e vejo que o Senhor nos convida a vir todas as vezes que estivermos cansados e oprimidos, que Ele nos aliviaria, eu digo, puxa, que delícia, eu vou até Jesus, porque eu estou cansada, estou oprimida, estou fadigada e Ele vai me aliviar. Esta lição é muito fácil. Você vai, leva todo o seu peso, leva todos os seus problemas, todas as suas necessidades, os seus traumas, as suas frustrações, a enfermidade, as necessidades, leva tudo diante do Senhor, coloca aos pés do Senhor e você encontra alívio. Puxa, isso é muito bom. Quantas vezes nós achávamos que a vida com Cristo fosse apenas assim? Venha Jesus, entrega a sua vida a Ele, aceita como Senhor e Salvador, se inscreve, é batizado e os problemas acabaram. É assim? Não é assim. E aí, quando não acontece da forma que nós imaginávamos, nós ficamos frustrados e queremos talvez sair da escola, queremos mudar de classe, queremos mudar de método, mas o Senhor diz que não. Que assim como Ele quer nos dar alívio, Ele também hoje quer nos dar descanso. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isto. Hebreus 12:11. Hebreus 12:11 diz: nenhuma disciplina, aprendizado profundo, parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados ou treinados. Entenda bem, nunca na nossa vida aquilo que passamos, que nos parece doído e sofrido, aquilo que nos surpreende de uma forma negativa, aquilo que nos gera desconforto, nunca em nenhuma situação nós vamos sentir que aquilo seja algo que nos traz alegria. Se estivermos no primeiro nível de relacionamento, de apenas ir até o Senhor e entregar a Ele todos os nossos fardos e todo o nosso cansaço, nós sempre vamos achar que um problema é sempre um problema. Aqui diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mais tarde, porém, quando você mudar de nível, quando você tiver um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, quando você tiver uma confiança maior, um relacionamento mais aprofundado entre você e a palavra de Deus, então neste momento, mais tarde, você vai perceber que tudo isso que você está passando, que todas estas adversidades que você vem enfrentando, elas vão trazer para você um fruto chamado justiça e paz, mas não apenas para aqueles que passam, mas aqueles que aceitam serem treinados por este processo. Eu devo confessar para vocês, ontem eu até brinquei com o Ney, será que se nós mudássemos o nome da nossa família dava um alívio? Será que se nós mudássemos o endereço, viria um alívio aí, a gente precisava de uma trégua? Eu quero dizer para você que talvez você esteja num processo de dor, num processo de sofrimento, num processo de luta interior, luta exterior.
Mas eu quero dizer que este processo pode ser sim, por erros que você tenha cometido, escolhas que você tenha cometido de uma forma impensada, sem consultar ao Senhor. Mas também pode ser a vontade permissiva do Senhor. Mas independente se a vontade permissiva ou perfeita do Senhor, isto não vai terminar com você. Isso não vai trazer o seu fim, se você entregar ao Senhor o seu caminho e andar alinhado à palavra dEle. Mas isso produzirá um resultado, justiça e paz no teu coração. É desta forma que eu tenho procurado olhar para as adversidades. É desta forma que eu tenho procurado andar alinhado à palavra de Deus. Todas as vezes que uma situação difícil nos acontece, eu sempre tenho olhado para aquela situação, por mais difícil que seja, e eu procuro entender e saber que o Senhor está trabalhando em alguma coisa que eu ainda não sabia, eu vou ter que aprender. Eu digo, Senhor, eu não estou entendendo, mas mesmo assim, eu prefiro confiar no Senhor. E confiança, irmãos, nem sempre significa entender. Confiança significa obediência. E nesta escola da vida, Mateus 11:28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes aliviarei. E o que é o alívio? É a diminuição de um peso ou de uma carga, diminuição de fadiga, de enfermidade, de sofrimento. Quantos aqui tiveram uma diminuição de algo ruim? Passou. Você estava desconfortável com uma situação, passou. Você tinha uma conta atrasada, pagou. Você acordou indisposto, também melhorou. Tomou AstraZeneca, teve aí uma reação de um dia, mas já passou. Isto é um alívio. Mas existem dores que são mais profundas. Existem dores que demoram mais para passar. Existem sofrimentos que doem no físico, na alma. Existem dores que tiram o sono, tiram a alegria, trazem dores profundas. Mas eu quero dizer para você, quando o Senhor diz, olha, venham a mim vocês, que eu vos aliviarei, Ele está dizendo, venham que vocês vão encontrar um refrigério momentâneo. Vocês vão encontrar aquilo que vocês estão procurando. Mas será que somente isso basta? Quando eu leio este versículo que o Senhor traria alívio, eu fui conduzida a lembrar da história do paralítico do tanque de Betesda. Aquele homem, diz a palavra de Deus, que estava paralítico há 38 anos. E conta o relato, e há divergência sobre isso, que de tempos em tempos um anjo descia e agitava as águas do tanque de Betesda. E aquele que mergulhasse primeiro, aquele que entrasse primeiro naquele tanque, era imediatamente curado. Aquele homem estava sofrendo há 38 anos, querendo receber alívio para aquela enfermidade, para aquela situação vergonhosa, um paralítico que vivia de esmolas. Então, quando Jesus chega até ele, ele diz, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Fico pensando na situação daquele homem. As pessoas que estavam lá tinham as mesmas necessidades que ele, ou talvez necessidades maiores. E faltava naquelas pessoas também amor ao próximo e empatia. Elas pensavam muito nelas, eram orgulhosas. E elas queriam resolver primeiro o problema delas. Então aquele homem sempre ficava jogado de lado. Mas ele tem um encontro com Jesus. Ele vai até Jesus. Jesus vai até ele. E ele estava cansado e sobrecarregado. E Jesus diz a ele em João 5, 8 e 9. Levanta-te, toma a tua cama e anda. E diz a palavra de Deus que logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. O Espírito Santo me disse enquanto eu estudava essa palavra, que existem muitos que vêm como um paralítico, querendo algo das mãos do Senhor, e quando recebem e partem. Vão embora. Deixam de querer aprender. Deixam de querer buscar ao Senhor com a mesma intensidade, adorá-lo da mesma maneira, servi-lo e honrá-lo da mesma maneira, porque já receberam aquilo que queriam. O que me chama a atenção é que este homem, depois de 38 anos, vendo Jesus curando ele,
Ao invés de ficar aos pés de Jesus, já que ele ficou jogado num canto uma vida inteira esperando por alguém para ajudá-lo, ninguém o ajudou. Sabendo quem era Jesus, ao invés de continuar aos pés do Senhor, como Maria fez, preferiu pegar a sua cama e ir embora, dizendo: olha, o que eu queria eu já recebi, encerra aqui o meu compromisso com você. O nome deste homem não aparece na Bíblia, a história dele não é mais relatada, a trajetória dele termina aqui para nós. Mas eu fico pensando que depois de 38 anos, outros anos vieram, outras situações vieram. Talvez ele não fosse mais coxo nem manco, talvez não dependesse mais de muletas e nem de aparelhos, nem de pessoas, mas ele teria outras necessidades. Mas ele só veio buscar aquilo, e aquilo para ele bastou naquele momento. E quantas vezes nós chegamos num culto de domingo só para pedir para que o Senhor nos alivie alguma coisa, alguma situação que vamos ter que enfrentar durante a semana ou durante o mês, e aí o Senhor nos dá a solução daquilo e basta. Eu quero dizer que o Senhor tem mais do que alívio, o Senhor tem descanso para as nossas almas. O Senhor hoje quer trocar o nosso fardo, o nosso jugo, e quer que nós venhamos a tomar dele aquilo que é leve. A palavra de Deus diz então que o Senhor curou aquele homem e ele foi embora. Então, quando eu olho para esta situação, eu vejo um nível superficial de relacionamento, como de muitos que vêm até o Senhor em busca de cura, de dinheiro, de marido ou de esposa, de casa própria, de amigos, de uma religião. Só troco de placa de igreja. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, irmãos. Eu não sei vocês, mas dias tão trabalhosos, que só isso não basta. A religião não basta, a carteirinha de pastora não basta, conhecer a Bíblia só não basta, ouvir o louvor só não basta, cantar só no culto não basta. Porque o sofrimento está maior, a pressão está maior, os desafios são maiores. Então nós precisamos de algo mais profundo do que isso, para continuar lutando e vencendo. E a palavra diz então, em Mateus 11, 29 e 30, este é o próximo nível. É aqui o segredo, é a chave que vira. Aqui está o segredo daqueles que vão para algo mais e aqueles que ficam no raso. Aqui está o segredo daqueles que avançam e daqueles que retrocedem. Aqui está o segredo daqueles que conquistam e daqueles que são conquistados. Aqui está o segredo daqueles que o Senhor junta os pedaços e faz de novo. E aqui está o segredo daqueles que continuam em pedaços e não acontece nada na vida deles. Vamos ler juntos? Vocês podem me ajudar de uma forma bem forte, apesar da máscara. Vamos juntos? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave. É aqui que muitos são reprovados na escola da vida. Ele disse que daria alívio para quem fosse até ele, mas agora ele diz assim: vá até mim e tire o meu jugo e pegue para você. Ele diz para mim e para você: vem agora e pega o meu jugo e leva com você. Todas as vezes que pensamos em jugo, não nos parece nada confortável. Alguém aqui quer um colar de jugo? As mulheres querem? Aproveitem e pedir para os maridos: eu quero um colar bem chique. Qual a marca? Jugo. Um colar que seja colocado entre o meu pescoço e o seu. Nós nunca vamos pedir um jugo, porque a imagem que temos de jugo é esta. Coloque para mim a imagem. Jugo é isto. Jugo é uma peça feita de madeira que serve para unir dois animais, para que andem no mesmo compasso
enquanto puxam um arado ou uma carroça. Isso é colocado para que os animais andem juntos, para que a produtividade aumente. Mas é claro que isso é desconfortável. É claro que isso prejudica o animal. É claro que se um animal desses cair, o outro tomba com ele. É claro que isso traz um desconforto muito grande. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, que diz que nós devemos ir ao Senhor e tomar o jugo dele, a primeira memória que temos, a primeira imagem que temos no nosso inconsciente é de algo desconfortável. Nós não queremos ser controlados. Nós não queremos que ninguém nos controle. Não queremos que ninguém coloque um jugo no nosso pescoço. Nós vivemos querendo colocar o jugo no pescoço de alguém. Não queremos ser dominados. Mas eu quero dizer para você que no sentido figurado, jugo significa submissão, obediência, sujeição, domínio e autoridade. Quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, antes de vir até Ele, o diabo havia colocado um jugo em nós. Ele havia nos escravizados. E no tempo da escravidão, muitos escravos andavam com isso no pescoço, para dizer que eles tinham um Senhor e eles eram os escravos. O inimigo fazia isso comigo e com você. Ele nos colocava um peso a mais, uma culpa a mais, uma condenação a mais. Como a nossa irmã aqui disse, eu não era digna, mas o amor do Senhor veio até mim. Quando esse amor veio até ela, o jugo que estava sobre ela do pecado, da culpa e da acusação foi tirado. Mas agora o Senhor está dizendo, eu não vou colocar um jugo em você. Eu não vou te obrigar a fazer nada daquilo que você não queira. Porque lá no Gênesis eu te dei algo chamado livre-arbítrio. Você pode escolher tomar o meu jugo ou permanecer da forma que você está. Mas escute bem, quando o Senhor nos chama para tomar sobre nós o jugo dele, Ele diz que o jugo dele não é como o jugo do pecado. Não é como o jugo que o diabo coloca, como o jugo que as pessoas colocam com peso de palavras. Mas o jugo dele produz algo, e é algo que trará para nós benefício. Quando nós aceitamos este jugo do Senhor, o que vem dele, nós vamos mudar de fase. Sabe quem joga videogame? Tem aí quem joga videogame? Cláudio, não levante o braço, né? Meu genro não levantou. Pergunta para o meu genro se ele joga, irmão, joga. Como num videogame, para você ganhar a próxima fase, você terá que matar a tua natureza humana e carnal. Você não muda de fase se a tua natureza carnal e humana não morrer. Se você não trocar o jugo que o diabo colocou para aceitar o jugo do Senhor. Chegamos na igreja, somos totalmente libertos. E agora Ele diz, pega o meu jugo para você. Talvez você diga, não. A experiência que eu tive com o jugo traz dor. A experiência que eu tenho de jugo é de alguém que me controla. De alguém que não me deixa fazer as coisas que eu quero. E o Senhor diz, toma o meu jugo para você. Porque você encontrará descanso quando eu e você caminharmos juntos. Alinhados pela palavra. Quando nós tomamos o jugo do Senhor, não será mais a nossa vontade, mas será a vontade dEle. É Ele que nos conduzirá. E nós caminharemos juntos, através da palavra, alinhados nos propósitos. Quando Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Ele está dizendo, olha, quando você coloca o meu jugo, você precisa aprender esta lição. A ser manso e humilde de coração. Quantas mulheres aqui gostam de ser mansas? Não levantem as mãos. Quantas mulheres gostam de ser mansas e humildes? De coração. Quando a gente fala de humildade, a gente já pensa, né? Numa roupinha usada, sapatinho surrado. Essa humildade é fácil. Muito fácil. Não é desta humildade. O Senhor está falando humildade de coração. Lá no profundo, onde ninguém vê. Lá no profundo, onde ninguém sabe. Lá no teu secreto com Ele.
Ele está dizendo, olha, quando você colocar o meu jugo sobre você, você tem que aprender esta lição. Para que nós possamos continuar caminhando juntos e alinhados, você tem que ser manso e humilde, como eu sou manso e humilde. Porque se você não for manso e humilde de coração, o jugo não vai dar certo. Porque você vai querer me levar para uma direção e eu vou querer te levar para uma outra direção. O Senhor diz que Ele tem palavras de paz e vida eterna. Tudo aquilo que é fora da paz não está de acordo com a palavra de Deus. Tudo aquilo que é guerra não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos aprender com o Senhor. E eu penso que a primeira maneira que nós temos de aprender é reconhecer que nós não sabemos. Nenhum aluno, quando chega numa escola, aprende aquilo que ele acha que sabe. Se você chegar na professora e disser, eu sei todas as tabuadas, ela jamais conseguirá te ensinar, porque você diz que já sabe. Não existe nada pior para um professor, ou para um palestrante, ou para um gestor, ou para um mentor, do que ensinar alguém que diz que já sabe. Você já se sentou com pessoas que vieram te pedir conselho e no metade da conversa elas já estavam te aconselhando? Essa pessoa não está lá para ouvir, ela está lá para falar, ela não está lá para aprender, ela está lá porque ela acha que ela sabe. Quantas vezes ficamos retidos e reprovados numa disciplina, numa área das nossas vidas, porque nós achamos que sabemos de tudo. E aí somos colocados à prova. Somos colocados numa situação e aí percebemos que não sabemos de nada. E o Senhor hoje nos diz, olha, coloca o meu jugo sobre você, porque eu vou te saber, vou te ensinar a andar pelos caminhos retos, pelas veredas da justiça. E você vai fazer isto por amor ao meu nome. Quando nós reconhecemos que não sabemos, junto com isso, nós reconhecemos que somos orgulhosos, autossuficientes e egocêntricos. Uma pessoa orgulhosa jamais aceita ser ensinada. Uma pessoa autossuficiente, ela acha que tudo que ela é e sabe é o suficiente. Ela se basta. E uma pessoa egocêntrica, tudo gira em torno dela. Todos os problemas são meus. Tudo acontece comigo. A culpa é de todo mundo, menos minha. Quantas vezes nós agimos assim? E aí o Senhor permite que a gente permaneça mais um tempinho sentados naquela sala de aula, naquela cadeira e naquele nível. Temos outros que chegaram depois de nós sendo graduados naquilo. E nós continuamos ali, dando mais uma voltinha no deserto. O Senhor hoje nos diz, olha, reconheça que nesta área você não sabe, e não sabe porque até hoje não quis aprender. Reconheça que nesta área você não aprendeu, porque você não aceitou andar de acordo com a minha palavra. Preferiu a sua maneira de ser e de agir. Irmãos, como dói quando nós percebemos que existem áreas das nossas vidas que nós precisamos aprender e nós não aceitamos este aprendizado. Durante muitos anos da minha vida, eu dizia para minha mãe assim, mãe, tome os seus remédios, porque se a senhora não tomar e ficar um dia na cama, não tem quem cuide da senhora, mãe. E na última sexta-feira, minha mãe perdeu os movimentos das duas pernas. E está totalmente dependente de auxílio, até mesmo para usar o toalete e tomar banho. E a primeira coisa que eu me lembrei foi disso, que eu dizia, mãe, tome os seus remédios, porque se você, mãe, precisar ficar numa cama, quem vai cuidar de você? Todos nós estamos cuidando da minha mãe. Não sabemos o que vai ser daqui para frente, como vai ser, mas nós decidimos descansar no Senhor enquanto as coisas vão acontecendo. Eu podia ter aprendido esta lição e ter mudado a forma de falar. Talvez eu dissesse, mãe, se um dia você precisar de mim, conte comigo, independente da situação. Fui reprovada nessa lição. Falei como uma tola.
E hoje eu estou sentada no banco de uma sala de aula. E não é fácil. Não é, Vi? Não é fácil. Mas aquele que me colocou no banco de uma sala de aula junto com os meus irmãos e toda a nossa família vai nos promover, porque nós decidimos aceitar tudo aquilo que Ele está nos dando. Sabe, irmãos, dói menos quando nós aceitamos a vontade do Senhor e entendemos que ela é boa, perfeita e agradável, apesar de nós não entendermos o porquê daquilo. O Senhor quer nos promover a um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Aquilo que nos parecia pesado demais se torna leve quando nós colocamos o Senhor para dividir o peso conosco. O que tem te pesado demais? O que tem te fadigado demais? O que tem te desequilibrado? O que tem te tirado do prumo? O que tem roubado a sua paz, a sua alegria, a sua mansidão, o seu domínio próprio? O que tem feito isto com você? Se algo tem feito isto com você, te desestruturado, é porque você está querendo carregar tudo sozinho, autossuficiente, orgulhoso, orgulhosa, egocêntrico. Divida com o Senhor nesta noite este peso. Diga: Senhor, eu aceito o teu jugo. Vem, Senhor, sobre mim. O Senhor diz na palavra dele que quando assim fizermos, o Senhor trará a vida dele em nós. A palavra de Deus diz que o Senhor foi como uma ovelha levada ao matadouro. Ele nem sequer abriu a sua boca para reclamar de nada. E quantas vezes reclamamos e murmuramos, e quantas vezes questionamos, e quantas vezes esperamos tantas coisas, e quando não acontece, talvez você não fale, mas no teu coração a tristeza te abata, a angústia, o sentimento de autocomiseração, pena de si mesmo. Ei, você não precisa viver desta maneira. Divida o jugo com o Senhor. Toma do Senhor o que Ele tem para você: amor, mansidão, paz, domínio próprio. Os frutos do Espírito o Senhor pode produzir no teu coração. Quando nós olhamos para Jesus, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso maior exemplo. Ser humilde não significa se colocar numa situação deplorável, mas ser capaz de colocar toda a sua vida a serviço de outros sem que tenha interesse algum. Os diáconos não ganham nada para servir, não tem salário. As irmãs que estão servindo através do ministério da assistência social não ganham nada para isso, mas elas decidiram servir porque elas entenderam que se elas receberam o amor de Deus, este amor tem que ser distribuído a outros através de ações. Jesus dedicou toda a sua vida para pregar em prol da cura de enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, levar uma palavra de fé e de esperança. Ele viveu uma vida plena de serviço, morreu sem reclamar. Ele quer nos convidar a isso nesta noite, que nós venhamos a nos anular e dizer: Senhor, se eu não aprendi nesta área da minha vida, seja na área profissional, seja na área familiar, ministerial, relacionamento com seus pais, relacionamento com seus filhos, relacionamento com seus irmãos, relacionamento na igreja. Se você não aprendeu algo, abre o teu coração nesta noite e diga: Senhor, me ensina, porque eu não sou capaz. Me ensina, porque eu quero aprender, eu não quero ficar retido. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você fica retido nesta área, nesta situação, você vai ser retido e reprovado nas outras que estão ligadas ao mesmo comportamento. Eu gosto muito de estudar sobre comportamento humano. Quando eu vejo uma situação, eu logo analiso o comportamento. E normalmente eu vejo que o comportamento ele é repetido em outras situações. Mas diz, de novo, o mesmo comportamento. De novo, o mesmo comportamento. Está na hora de nós mudarmos a nossa forma de nos comportar. Está na hora de nós entrarmos de acordo com a palavra e alinharmos os nossos propósitos à palavra do Senhor.
Quando a natureza de Cristo se funde à nossa natureza, através da graça, quando caminhamos no ritmo dele, agindo como ele agiria se estivesse em nosso lugar, aí recebemos um prêmio e uma recompensa, maior do que apenas o alívio que é passageiro e momentâneo. Recebemos o descanso para as nossas almas. Uau! Eu quero aprender a descansar no Senhor. Eu quero aprender a confiar que o meu amanhã está guardado no Senhor. Eu quero aprender a confiar que, independente de qualquer situação de luta ou adversidade que eu venha enfrentar, o Senhor estará comigo. E só por isso eu posso descansar nele. E descansar é livrar-se de todo estado de fadiga. Veja, livrar-se, sou eu que me livro, porque eu estou tão descansada no Senhor, que eu rejeito todo pensamento que me gere ansiedade e preocupação. Tudo aquilo que me deixe fadigada e cansada, eu me livro. De receio, preocupações, acalmar-se, serenar-se. Eu achei tão bacana quando eu fui estudar o verbo descansar. Não depende do outro o meu descanso, depende de mim. Quando o Senhor me traz esse descanso, é a certeza que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Logo, eu não aceito nada diferente do que a paz que vem de Deus, que é uma paz que o mundo não dá, a situação não dá, o diagnóstico não dá, mas é uma paz produzida no próprio Deus, que habita em mim e que divide comigo o jugo. Não é gostoso isso? Se pudéssemos fazer uma dinâmica aqui, onde você colocaria todo o seu peso sobre uma pessoa, você ia perceber o quanto de alívio você tem. Basta você ir numa academia ou no Pilates, quando a professora ergue a sua perna e ela segura. Uau, que alívio para a minha dor, porque alguém está segurando aquilo que não foi treinado em mim, o meu músculo que não foi treinado, alguém está me ajudando a ficar na posição mais confortável. O Senhor nesta noite quer te segurar pelas tuas mãos e te fazer caminhar lado a lado com Ele. Quando você ouve algum coaching, algum master coaching falando, ele diz: eu não vou largar a tua mão até que você... Pode ser que ele largue quando o dinheiro não encher o bolso dele. Pode ser que ele largue se você deixar de segui-lo nas redes sociais, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor jamais deixará você. E você não precisa pagar, já foi paga a conta. Não precisa assinar nada, não precisa passar o seu cartão e nem o código atrás. Ele já pagou, é de graça. É de graça. Ele te chama nesta noite: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu penso neste outro nível de relacionamento com Deus, eu me lembro de Saulo, aquele que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, e quando estava na estrada de Damasco, recebe uma luz muito forte, fica cego, cai. E ali ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento Saulo perguntou quem era que falava com ele. E como resposta ele ouviu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Diz a palavra de Deus que Saulo ficou cego durante 3 dias, não comeu e não bebeu. E Jesus disse: ó, Saulo, você vai sair daqui e você vai numa casa. E ali depois o Senhor falou com Ananias e disse: Ananias, você vai orar por um homem chamado Saulo. Ananias teve medo, porque sabia que Saulo era um homem que matava cristãos. Ele havia acabado de ver Estevão morrer. Mas quando Ananias entendeu, ele obedeceu e foi até Saulo. Impôs as mãos dele sobre Saulo e diz assim: vai. O Senhor dizendo para Ananias primeiro: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quando Ananias foi falar com Saulo, o Senhor disse que ele era um vaso escolhido. Ei, eu quero dizer que você é um vaso escolhido do Senhor.
E Ele quer que você pegue o jugo dele que é leve, para que você tenha agilidade neste processo. E que você possa galgar e alcançar níveis mais elevados. Para que você desfrute de uma vida em abundância. E não uma vida de conta-gotas. Ananias vai então e diz assim, que Ananias impõe as mãos e diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejais cheios do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que esta palavra o Senhor está trazendo nesta noite para que você volte a enxergar aquilo que você não via mais. O Senhor quer te aliviar e te trazer descanso nesta noite. Aleluia! As escamas dos olhos de Saulo caíram. E de Saulo ele passou a ser um Paulo. De escravo do pecado ele passou a ser um homem livre. E sabe quem é este Saulo que virou Paulo? Aquele que nós lemos todos os cultos, tantos e tantos ensinamentos, de aluno reprovado, se tornou um grande mestre até hoje. Nós lemos as cartas de Paulo, que nos ensinam tanto e são tão difíceis de serem compreendidas por nós, com a nossa natureza humana e o nosso intelecto. Mas através do Espírito, ele nos revela aquilo que revelou a Paulo um dia. E uma das lições que Paulo deixa está lá em Romanos 8:14. Romanos 8:14, que diz: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. Ele estava dizendo: se viver, vivo para Ele. Se morrer, morro para Ele. Então, ele entendeu, irmãos, que o sofrimento, a luta, a adversidade, a prisão, a açoite para ele era uma escola. E ele estava disposto a aprender. Porque ele e o Senhor andavam alinhados no mesmo propósito. Ele tomou o jugo do Senhor sobre ele. Ele estava alinhado, ele descansava em relação ao futuro. Porque ele sabia em quem ele estava confiando. Vamos ficar em pé, louvor, por favor. E ele nos deixa essa lição que está em 2 Timóteo 1:12. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Uau! Isto é um PhD. E esse homem, ele foi formado na maior de todas as escolas. Só que na escola em que Paulo sentou ainda tem vaga para nós. O nível que Paulo chegou, existe ainda a possibilidade de nós alcançarmos este nível de conhecimento e revelação da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo está em nós. Paulo dizia: por esta causa também sofro. Qual a causa? De Jesus. Mas eu não me envergonho não. Porque eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe mesmo em quem você tem colocado a tua confiança? E ele sabia tanto quem era o Mestre, quem era Jesus. Ele conhecia tão bem as lições, ele tinha tanta certeza e convicção, que ele estava alinhado ao Senhor, que ele dizia: eu sei, estou bem certo, que Ele é poderoso para guardar o que confiei, o que entreguei a Ele até aquele dia. Você confia? Você tem a certeza que o Senhor vai guardar aquilo que você colocou nas mãos dEle até aquele grande dia? Se em algum momento você duvidar, corra e se reposicione. E diga: Senhor, se um dia eu deixei o jugo do Senhor, que é leve, o jugo do Senhor que me dá direção, que é a tua palavra, eu me reposiciono nesta noite, humildemente, e confesso, nesta área, eu não sei o que fazer e não sei como lidar, mas me ensina, Senhor. E como que o Senhor nos ensina? Usando pessoas, falando através da leitura diária, através do seu tempo a sós com Deus, quando você ouve um louvor. O Senhor fala comigo de diferentes maneiras.
Mas todas as vezes que ele fala, eu só tenho a certeza que é ele que está falando. Porque a primeira coisa que eu sinto é algo chamado paz. Às vezes me perguntam, pastora, como é que eu sei se é de mim, se é minha mente? Paz. Se você não sente paz, não faça nada. Paz. Mas essa paz, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus, que são os princípios de vida. São os princípios de paz, de justiça.